Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você sabia que no início da arte budista, Buda não era representado? Bom pessoal, esse vídeo faz parte de uma série de arte e religião. Esse é o último vídeo da série. Para acompanhar os outros é só clicar aqui nesse cardzinho e também acompanhe o lançamento do curso de desenho como ferramenta de autoconhecimento que o CDH está oferecendo para você em parceria com o Ricardo Riamonde, que é um artista veterano. E nesse curso tem duas frentes. O Ricardo, ele dá um curso completo de desenho, desde como pegar, usar o braço, fazer linhas e o desenvolvimento disso. Figura geométrica, luz e sombra e por aí vai, até chegar na construção de figuras humanas. Por outro lado, eu também faço minha participação nesse curso falando um pouquinho sobre o autoconhecimento. Como que a gente usa a arte através da expressão artística, e aí eu vou fazendo certas relações com o que o Riamonde está trazendo de ferramenta técnica de desenho, com um pouco de psicologia, alguns temas para ajudar no seu autoconhecimento. São 11 horas de duração de curso com certificado no final. Dá uma olhadinha no link aqui da descrição, que até dia 17 de abril de 2021 ele tá com desconto. Então entra lá no link, dá uma olhada no cronograma, vê se te anima para você começar a expressar um pouco mais de quem você é através do desenho e aí começar a compreender quem você é. Bom pessoal, assim como aconteceu com os outros vídeos dessa série, a gente vai entender a arte budista como conjunto de expressões artísticas que os seguidores do budismo, nesse caso, tiveram ao longo do desenvolvimento do próprio budismo. Então ele começa no século 6 a.C. e vai acompanhar a vida do Buda histórico, do Siddhartha Gautama, que em determinado momento se iluminou e virou o que a gente chama de Buda. Conforme o budismo, que inicia na Índia, ele vai se espalhando para outros países, a arte vai sofrendo influências locais e vai se modificando. No início, a arte budista se confundia com a arte hindu, e eu falei um pouco disso no vídeo sobre a arte hindu, e também com a religião jainista, com a arte da religião jainista, que é uma outra religião que nasceu mais ou menos na mesma época. Então essas três meio que se fundiam. E nessa época, o que se entendia de templo, que não era exatamente um templo, talvez locais de reunião, eram coisas bem simples, bem modestas. E olha só que interessante, apesar do hinduísmo ter suas expressões artísticas com vários deuses, então eles expressavam artisticamente os deuses, no budismo inicial, primitivo, você não tinha isso. As expressões eram de uma ausência de Buda onde Buda deveria estar. Então, por exemplo, você tem um trono vazio, que Buda estaria ali, a árvore Bodhi, para quem não sabe, a árvore Bodhi, ou a figueira sagrada, seria a árvore onde Buda se iluminou. Buda se sentou ali para meditar na frente de uma árvore e aí alcançou a iluminação. A árvore é representada sem ele estar, entre outras. Já no século 3 antes de Cristo, a gente tem algo importante para o budismo. O imperador Ashoka assume o comando e o império é bem grande, envolve Irã, Paquistão, Índia. E esse imperador ele se converte ao budismo em determinado momento e faz de tudo para que todo o seu império, todas as pessoas sejam budistas. E junto com esse trabalho, com essa intenção, a arte realmente começa a desenvolver. E aí nós temos construções importantes que vão influenciar todo o budismo depois disso. E aqui surgem as estupas e os mosteiros, que diferente de uma igreja que o fiel ia lá para rezar, eram locais onde se tinha uma inspiração específica ou então acomodavam os fiéis. E aqui eu vou usar o termo fiel quase que de propósito para dar uma provocada, por mais que esse termo para o budismo seja motivo de polêmica. Para isso tem um vídeo aqui sobre budismo, vários vídeos sobre budismo que você pode dar uma olhada e entender melhor. Budismo é só uma filosofia, é uma religião? Dá uma olhada. Então vamos falar dessas duas estruturas. As estupas, elas têm origem em cemitérios de personalidades importantes na história do budismo. E aí ele se desenvolve a ponto de se tornar um local sagrado onde se guarda uma relíquia budista. E aí é um momento de lembrar da história. O que aquela relíquia ou aquele personagem que está ali, ou uma parte do personagem que está ali, representa na história e por aí vai. Em geral, as estruturas parecem uma tigela de ponta cabeça, às vezes com uma torre, e muitas vezes também tem decorações já contando algumas histórias budistas. E o CDH, tanto Léo quanto eu, quanto outras pessoas, tivemos a oportunidade de ir para a Índia e nós fomos num local super importante para o budismo, que foi onde Buda fez seu primeiro discurso enquanto iluminado, e lá tem uma estupa. E é muito interessante observar, porque é um parque com várias estruturas, hoje em dia
tem muita coisa que não tá de pé, mas a estupa tá lá. E do lado de fora da estupa é onde monges e adeptos do budismo têm ali suas meditações, refletem, se inspiram para se tornar pessoas melhores. Já os mosteiros, eles teriam sido construídos porque o imperador Ashoka, lembra dele? Fazia expedições para expandir o budismo. Nessas expedições, os monges ou os adeptos precisavam de lugar para ficar, então foram construídos mosteiros exatamente para abrigar esses viajantes. No geral, os mosteiros têm um salão central e várias celas ou vários quartos ao redor. Muitas vezes também existe uma espécie de santuário, oratório. É que se falar santuário para o budismo é meio esquisito, né? Mas tem um lugar importante ali para oração. Com o tempo, essas duas estruturas foram se tornando cada vez mais grandiosas e absurdas, a ponto de gerar esculturas em rocha, meio que na montanha, assim, sabe? E acabaram dando origem também às salas de oração, que é mais ou menos isso que eu contei para vocês lá do monastério. Então, meio que se fundia a função de um local desse de abrigar os adeptos com um local específico para oração. E é claro que essas salas de oração vão dar origem a estruturas ou edifícios específicos para isso, sem estar vinculado a um monastério. Então tem um edifício com um corredor, onde no final desse corredor você encontra algo inspirador, uma lembrança, algo que remeta aos ensinamentos budistas. E aqui eu vou contar uma história para vocês que já foi contado no canal. Nós também tivemos a oportunidade de ir em Bodh Gaya, lá na Índia, que foi exatamente o local onde Buda teria sentado na árvore e alcançado a iluminação. Nesse local foi feito um complexo, tem várias coisas budistas lá, é um complexo grande, enfim, com várias coisas. E na frente dessa árvore tem exatamente o que seria essa sala de oração. E essa sala de oração meio que deu uma frustrada no Léo, porque é extremamente simples, não tem nada que remeta a uma sacralidade. É exatamente um corredor, onde no final desse corredor tem uma imagem de Buda, e aí você chega ali e sai dali. Como se fosse, então você chega nesse lugar, dá uma olhada no Buda e sai fora. E aí em horários específicos você tem orações, se faz ali um ritual. Mas a estrutura em si é isso. Do lado de fora, lembra muito a arte hindu. Se você viu o vídeo da arte hindu, você vai ver que se parece a uma torre quase que piramidal ali. E ainda falando das estruturas, talvez você já tenha ouvido falar dos pagodes budistas, ou se não ouviu falar, talvez já tenha visto uma estrutura como essa aqui, uma torre com várias camadas. Isso tem início lá no Nepal, que é pertinho ali da Índia, onde tem o início, né, do budismo, e depois do Nepal ele vai se espalhar para outros lugares, como China, Coreia e Japão, e se torna muito popular lá. Então isso é o chamado pagode, só que o pagode, ele não é necessariamente budista no sentido religioso. Essa estrutura foi usada como várias coisas, inclusive como torre de vigia militar, por exemplo. Também já foi símbolo de uma cidade ou de alguma coisa assim, sabe? Nossa, ó, ali tem um pagode. E não necessariamente está vinculado ao budismo. Mas como esses países acabaram tendo grandes seguidores, acabou sendo uma arquitetura budista. Voltando um pouquinho para a história, lá no primeiro século depois de Cristo agora, nós começamos a observar as representações de Buda mesmo como ser humano. E isso vai de encontro com o que aconteceu um pouquinho antes. Em 332 a.C., Alexandre o Grande, que era macedônio, né, ali na região da Grécia e tal, chega na região, leva um monte de grego, de macedônio para lá, com toda a sua cultura helenística de esculpir deuses e tal. E aí, no primeiro século depois de Cristo, a gente começa a ver essas representações budistas que aparentemente têm muita influência da cultura grega. Um greco-hindu começa então a ser colocado em prática, a ser representado na figura do Buda. A gente vê ali uma coisa ou outra. Só que não só influência grega a gente tem nas representações budistas dessa primeira leva. Também começou a aparecer figuras de Buda já com uma influência mais indiana. Os hindus já tinham as representações de Deus, então se via muito dessa influência. E é claro que com o passar do tempo, essas duas formas de representação se influenciaram e fizeram uma sopona ali da arte. Em geral, tanto uma quanto outra, e até as duas misturadas, tinham algo em comum, um certo realismo e
a figura de Buda serena. Esse tipo de representação de Buda vai influenciar todos os países e todas as representações. É claro que, eventualmente, com as misturas, né, das culturas originais ou mais primitivas de certos países, a gente vai ver diferenças, mas é bem comum esse tipo de representação, mas a gente vai ver uma como influenciou já já. O budismo acabou, em determinado momento, sumindo da Índia, mas ele foi para o norte e atingiu vários países e foi para o sul e atingiu vários países. No norte, então, ele passou pelo Nepal, pelo Tibete, China, Coreia, Japão, e ali, com influência das culturas locais, vai dar origem para uma corrente do budismo chamado de Mahayana, que é menos monástica ou menos fechada, aceita outros livros, ensinamentos específicos que não foram necessariamente como os cânones e tal. No Tibete, especificamente, ele vai se desenvolver como uma forma da corrente chamada Vajrayana, e como principal forma de arte nós temos as mandalas. Já falamos aqui sobre mandalas, pode ver nesse cardzinho aqui, mas basicamente as mandalas auxiliam os praticantes a alcançarem o seu centro. Então na meditação da mandala se busca o seu próprio interior. E o Tibete é do ladinho ali da China. Na China a gente vai ver um outro tipo de desenvolvimento. Lá na China o que predominava era o taoísmo, o confucionismo, essa coisa toda. Quando o budismo chegou lá, se integrou a tudo isso, então deuses taoístas se mesclaram ali com bodhisattvas, né, como se fossem seres que ainda não viraram, sei lá, não se fundiram ao todo, aquela coisa toda. E aí existiu esse sincretismo religioso. A partir do século VII até o século X, uma das mais importantes dinastias chinesas era o que predominava ali, a dinastia Tang. E durante esse período, um tipo de escultura diferente daquela que eu acabei de descrever, com a serenidade de Buda, era colocado em prática. Aqui a gente já vê Buda em movimento e também a representação de bodhisattvas. Outra coisa bem interessante da arte budista na China é o Buda gigante de Leshan, que tem 71 metros de altura, uma das maiores estátuas de Budas do mundo e provavelmente a maior estátua de pedra, de rocha, de Buda. A partir do século XVII, a gente tem o início da última dinastia imperial da China, que vai até 1912. E essa dinastia foi para o budismo muito importante. Todos os chefes da dinastia, os governantes, os imperadores, eram budistas e fizeram de tudo para fazer ele crescer, principalmente o último imperador. Então a gente tem na China uma coleção de arte budista extremamente importante e dessa época muita produção. Bom, como eu falei para vocês, esse foi o lado norte. Quando o budismo foi para o sul, ele já pega os adeptos mais ortodoxos ou que defendem muito mais a vida monástica. Você precisa ser um monge para alcançar a iluminação. Então é um pouco mais fechada. E aí ele vai chegar no Sri Lanka, lá no sul da Índia, Tailândia, Camboja, em Myanmar, né, na Birmânia. E aí você tem muitas coisas similares, mas algumas diferenças. Por exemplo, o complexo monástico Mahavira, lá no Sri Lanka, ele influenciou todo tipo de arquitetura ali do Theravada, né, desse tipo de corrente, mas que de qualquer maneira é muito parecido com as stupas que a gente já falou, que é uma tigela virada de cabeça para baixo. E em algumas tradições, como na própria Tailândia, o uso, a compra de imagens por turistas ou por não adeptos do budismo, ela não é muito motivada. Pelo contrário, dizem para não fazer, não compre imagens de Buda, não tenha, não faça tatuagem. Então não use Buda se você não é um budista. Então muito interessante, muito comum, né, ver isso em ordens mais fechadas ou em correntes filosóficas que ou você está dentro ou você está fora. Então é muito interessante isso. Assim a gente finaliza um pouco das artes no budismo. Se você ficou com dúvida, quer saber mais, alguma coisa, tem algo a oferecer pra gente, complementar, deixa aqui nos comentários. Lembre-se que a expressão artística é uma das ferramentas mais importantes para o autoconhecimento. Um beijo no seu coração e até a próxima.